Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus. Mais uma vez estamos juntos nesta sala, nesse templo de orações, nesta casa que não tem teto, não tem chão, não tem paredes, porque ela se alastra por todo o universo. E damos as boas-vindas a todos vocês que estão conosco, aqueles que estão nos vendo nos seus lares, acompanhando este trabalho, que Jesus também esteja preenchendo corações e sentimentos de todos esses irmãos e de todos nós que aqui nos encontramos. E é com grande alegria que nós realizamos nesta manhã de domingo, uma manhã fria na meteorologia, no tempo, mas com certeza uma manhã quente em nossos corações, porque nós unimos os nossos corações em busca de Deus, como vimos nessa linda mensagem que assistimos há pouco, e também buscamos Jesus e os benfeitores espirituais da seara do Cristo. Então é com esse pensamento que nós nos unimos nesse instante, dirigindo em prece o pensamento, o sentimento maior a Jesus, rogando ao Mestre amado, para que nós possamos estar com Ele, estarmos abertos, porque sabemos que Ele está conosco, jamais nos desampara, está sempre nos auxiliando em todas as situações. Não importa quais sejam, lá está Jesus. E o convite é para que nós estejamos juntos com Jesus. E é dessa forma que nós pedimos a permissão aos espíritos de luz, ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes, com a sua legião de obreiros do amor divino, para que estejam conosco, auxiliando a execução do trabalho que iniciaremos em seguida, e que, ao retornarmos aos nossos lares, aos nossos afazeres, estejamos em paz, em harmonia, com muita fé no coração, para prosseguirmos a nossa jornada. Hoje, motivo grande de alegria, temos o nosso irmão que vai fazer a exposição doutrinária desta manhã, nosso irmão Diego Altenheim, ele que também é monitor do estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo esse que acontece às segundas-feiras, às 20 horas, nesta casa, e para o qual estão todos convidados. Todos são muito bem-vindos. E bem-vindo é o nosso irmão, ao qual imediatamente entregamos a palavra nesse momento, para dar o seu recado, sempre brilhante, para todos nós. Com você, Diego. Ajeitar o primeiro, né? Meio fora dos quadros esse cara. Um ótimo dia a todos. Tá ligado? Acho que tá, né? Um pouquinho mais alto. Primeiramente, agradecer a todos pela presença, agradecer aos que nos assistem pelo Facebook, ou os que nos irão assistir no YouTube também, futuramente, a qualquer dia e qualquer mês e qualquer ano. E dar os parabéns também por encarar esse frio, né, Sérgio? Terceiro dia mais frio do ano, mas talvez com a menor sensação térmica por causa da umidade. E eu não sei por que escolhi esse tema, né? Ansiedade, né? Quem tem ansiedade? Ninguém tem ansiedade, né? Estava aqui batendo os pés, né? Nem sei por quê.
Mas, enfim, vamos falar um pouquinho desse probleminha na visão espírita. É importante deixar bem claro que é a visão espírita, né? Não sou formado em psicologia e nenhum outro tipo de graduação que me convém falar, mas a gente vem falar um pouquinho do olhar da doutrina espírita sobre esse tema tão importante. Então vamos lá. O que a gente vai abordar? Tipos de ansiedade, números resumidos. O que é ansiedade primeiro, né? Dentro da doutrina espírita, o que nós compreendemos? Como está a ansiedade no Brasil? Tudo bem breve, bem curto, porque o principal é o finalzinho, né? Contexto histórico, a raiz do problema. Não adianta eu falar da ansiedade se a gente não reconhecer o que aconteceu na história, brevemente, para nós estarmos desse jeito. E para finalizar, acho que não foi, agora foi. Para finalizar, a gente vai trazer algumas dicas, porque não adianta eu trazer o problema, né? E a gente não tentar ajudar e solucionar um pouquinho, nem que seja, esse problema. Então, no final, a gente vai trazer algumas dicas. De quem? Quem vai fazer? Eu? Não. Então, qual que é as referências que eu busquei? Acho que não deu certo, Clóvis. Dentro das referências bibliográficas, dos livros da doutrina espírita, a gente não tem um assunto específico falando sobre ansiedade. Óbvio que tem várias coisas falando, mas assim, especificamente não tem. Porque talvez na época de Kardec não existia tanta ansiedade como nós temos hoje, muito menos no tempo de Jesus, né? E por que será, né? Para ficar dentro do Espiritismo, as referências, eu trouxe como referências Jorge Elahá, palestras de Divaldo Franco, Jorge Elahá e principalmente esse cara aqui, Rossandro Klinge, que é um psicólogo muito bem graduado e reconhecido nacionalmente e internacionalmente e que é expositor espírita, ele é estudante espírita, né? Então, principalmente, vai ter um contexto trazido por ele. Muito pouco que eu vou falar é meu. Até porque no meio dos estudos das palestras deles eu me percebi como ansioso, né? Então eu falei, caramba, isso não é planejamento, isso é ansiedade. Então serve muito mais para mim do que para todos. Quais os tipos de ansiedade? É importante a gente ressaltar. Existe a ansiedade natural, ela é normal, né? Nós temos alguns eventos, casamentos, formaturas, que a gente fica ansioso, né? Até aos homens aí que gostam de futebolzinho, às vezes vai ter um final de campeonato, lá o cara vai jogar, o cara fica ansioso, ou vai assistir um jogo importante, o cara fica ansioso. A mulher, às vezes, vai para um evento, né? Não sabe qual roupa. Essa é uma ansiedade normal, natural, todos nós temos. O anormal é isso ser uma rotina, né? É anormal a ansiedade nos dominar. E aí nós temos o segundo tipo de ansiedade, que é a ansiedade patológica, que ela se torna uma doença. O que essa ansiedade patológica, principalmente, ela nos traz? Dificuldade de dormirmos, né? Quando a gente não consegue dormir, pensando lá nos boletinhos, pensando nos problemas do outro dia. E querer resolver todos os problemas. Quando a gente pensa assim, não, eu vou resolver tudo, vou deixar tudo certinho, depois eu descanso. Aí eu vou ficar tranquilo. Quando a gente está pensando assim, ela já está quase se tornando patológica. Porque não tem como resolver tudo. Não tem como a gente deixar tudo certinho à nossa volta para daí a gente sentar e se acalmar. Nós vivemos num mundo caótico se a gente for olhar ao nosso lado, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, não, eu vou ficar uns 6 meses, vou resolver tudo, depois eu me acalmo. Então, esse é um dos sintomas que está se tornando talvez uma patologia, né? É as inseguranças que nós vivenciamos. O que é ansiedade? Já pararam para pensar? Tem uma frase que é bem fácil de resumir. Ansiedade é não querer estar naquele lugar e nem naquele tempo. Bem simples. Eu não quero estar aqui, agora, e muito menos neste lugar. Isso é ansiedade.
Eu quero vivenciar o futuro. Eu quero estar lá na frente. A depressão é o contrário. A depressão, que é um passo adiante da ansiedade, nós queremos vivenciar o passado. Ah, como eu queria que fosse daquele jeito, né? Então, a ansiedade, nós queremos não queremos estar aqui agora e não queremos estar neste local. Muitos aí já devem estar olhando o relógio, pensando às vezes no churrasquinho, né? Talvez os que estão nos assistindo já deu uma pausa lá, falando, não, eu não vou assistir. É a ansiedade que a gente tem. A gente quer o contexto, a gente quer a solução, mas a gente não quer o tratamento. Geralmente é assim, né? Nós somos assim, nós queremos a solução rápida e eficiente. Mas a gente vai verificar um pouquinho que é um pouco mais difícil isso. Difícil não, um pouco mais contextualizado. Aqui nós temos um número, bem breve também, do Brasil. Análise sobre a ansiedade no Brasil. O país é o mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu não falo em números proporcionais, eu falo em números exatos, o que nos torna muito pior ainda. O que significa que mesmo a China tendo 5 vezes a nossa população, 4, alguma coisa, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 300, mais ou menos isso, eles têm menos ansiosos que nós, pelo menos em caráter de pesquisa, né, que a fonte é da OMS, 2017, antes da pandemia, vocês calculem agora. 1 em cada 10 brasileiros sofre de ansiedade patológica. O que é ansiedade patológica? É diagnosticada por um especialista e tratada com medicações. Então, 1 em cada 10, nós estamos aproximadamente aqui próximos de 50, né? Então, de 4 a 5 pessoas têm ansiedade patológica aqui dentro, conosco. E olhem esse número. Também é fonte da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Seleciona lá, Clóvis, para nós. 8 em cada 10 brasileiros têm ansiedade. É um tipo de ansiedade, né? Existem vários graus, a literatura psicológica e psiquiatra trabalha em vários tipos de ansiedade, mas, segundo a OMS, no Brasil, 8 em cada 10 brasileiros têm algum tipo de ansiedade. E é isso que me fez fazer esse tema, né? Eu trabalho no ramo farmacêutico e a gente verifica que está aumentando, né? Eu trabalhei em Florianópolis e eu não vi aquele caos que é lá a situação que nós estamos vivenciando em União da Vitória hoje, a níveis de venda de medicamentos ansiolíticos, a nível de preocupação com o que está acontecendo, busca por medicamentos naturais. Então, isso me fez refletir assim, eu falei, caramba, né? Se em Florianópolis, que era um caos, a gente não tinha isso, eu estive trabalhando lá em 2011, 2012, 10 anos apenas após, a gente já está com os mesmos níveis de ansiedade de uma metrópole, praticamente. Eu falo proporcionalmente, claro, né? A proporção de venda desses medicamentos dentro da área. Então, é por isso que eu escolhi, né? Principalmente por causa desse número. E aqui tem uma característica que vocês vão entender no final assim, da exposição. O Brasil é top 3 de usuários de redes sociais. Nós só perdemos para Filipinas e para Colômbia. Nós ficamos, em médias, 3 horas e 45 minutos dentro de redes sociais durante o dia. Proporcionalmente é muita coisa, se contarmos que a gente dorme em torno de 8 horas e trabalha mais 8. Cadê o tempo para a família, né? Então, e o segundo lugar, que é a Colômbia, tem 3 horas e 50. Só Filipinas, que fica 4 horas e 15. Eu nem imaginava que fossem eles dentro de redes sociais. E ressalto que rede social eu não coloco o WhatsApp. O WhatsApp não é considerado uma rede social. Nós falamos de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, entre outros. 3 horas e 45 em média. É bastante coisa. O que isso tem a ver com a ansiedade? Lá na frente a gente vai entender um pouquinho. Então, o Brasil é top 3 no mundo. Vamos falar da raiz do problema, antes da gente contextualizar. Todos os povos do mundo sempre tiveram algum tipo de religião.
persas, incas, maias, os índios que nos antecederam aqui, os europeus, os chineses, todos, vocês podem refletir, quem gosta de história pode pesquisar, todos eles tiveram algum tipo de religiosidade, todos. E essa religiosidade tinha 4 conceitos, que todas as religiões têm. A gente nunca tinha parado para perceber, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Que é um conceito de um ser divindade, um conceito que existe uma mortalidade da alma, todas as religiões pensam sobre isso. Um código de conduta, né? As leis, leis morais, o decálogo, ou seja qual for a religião, sempre tem um código de conduta e um julgamento após a morte. Todas as religiões têm isso. Na época, essas pessoas tinham problemas, mas elas tinham um sentimento de esperança apesar das dificuldades por causa dessa religiosidade. Estou sofrendo, mas Deus está vendo. E quando eu morrer, eu vou ser abençoado, eu tenho certeza disso. Então, todas as religiões, desde que surgiu o homem, existia esse pensamento. Só que aí, chegou o século... Não, aqui, vou voltar um pouquinho, para a gente voltar a refletir. Chegou o século XIX. A ciência e a filosofia, que apanharam da religião durante 18 séculos depois de Jesus, né? A ciência e a filosofia apanharam da religião, é óbvio que num contexto para vocês entenderem, acabaram se vingando e questionaram a existência de Deus. Nós temos muitos e muitos naturalistas, existencialistas da época, do século XIX, 1800 e lá vai, que colocaram a questionamento sobre a existência de Deus e construíram a partir daí uma sociedade materialista. Afirmaram que agora sim o homem podia ser feliz, porque ele não precisava acreditar nessas besteiras que colocaram na cabeça de que Deus, vida após a morte. O ser humano tinha que viver o agora. Nasceu no ventre, morre no túmulo, para que se incomodar em pensar depois? Era isso que foi plantado na época. Tinha que se aproveitar a vida que começa no ventre e acaba no túmulo. Muitas religiões erraram ao longo desses 18 séculos. A gente tem que... E nós estávamos lá, partindo do preceito de reencarnação. Erraram porque criaram sacramentos, liturgias, dogmas, parametrização de roupas, esqueceram um pouquinho de cuidar do homem. E isso... A espiritualidade dessas religiões anteriormente fazia muito bem. Dava esse sossego, essa calmaria, de que alguém está vendo e alguém vai resolver. Então, os conflitos e problemas sempre existiram na sociedade, mas Deus estava vendo, até aquele tempo. Após a morte, após esta derrota ou morte, entre aspas, do espiritualismo, no século XIX, que é conhecido como o século da razão, né, pelos historiadores, o materialismo começou a dominar o mundo. Né? E o que tudo isso tem a ver com nós? Nosso assunto. Chegou o século XXI, aproximadamente 25 anos atrás. Vamos fazer um raciocínio. Até 25 anos atrás, mais ou menos, a casa mais linda que a gente conhecia era do vizinho. Né? Nossa, que casarão bonito, um dia eu quero ter. A menina mais linda aí que a mulherada vivenciava era na escola, né? Porque existe uma competição entre as mulheres. Vamos falar a verdade, que vocês se vestem e não é para os homens, é para as mulheres. Podem falar a verdade. Vocês se arrumam, né? A mulher tem essa questão, né, da competitividade, sempre existiu, né, Sérgio? É óbvio que é brincadeira, mas é importante a gente ressaltar que há 25 anos atrás, a menina mais linda que as mulheres vivenciavam era da escola. Nossa, que menina mais linda, e dava um monte de intriga às vezes, né? O carro mais top que o homem vinha, né, Eduardo, era o do prefeito, ou do outro político, né? Nossa, que carrão, um dia eu quero ter esse carrão. Nós víamos muitas coisas na TV, só que parecia tão distante,
parecia daquele quadrado lá, não era uma realidade. Não era, não, é na TV, isso aí é coisa que não existe. Estou vendo aqui, né, vou tentar alcançar o que está mais próximo. Só que aí nós temos uma questão. As crianças que estiverem assistindo na televisão agora, aqui presencialmente, ou até mesmo pelo Facebook, fechem os olhos. As cenas são fortes, Sérgio. Eu não pedi autorização para postar, mas eu vou trazer uma cena muito forte. Isso que aconteceu, começou a acontecer há 25 anos atrás. 6 pessoas numa fila vivenciando o futuro, ou vivenciando um local onde elas não estão. As cenas são fortes, chocantes, mas é isso que nós começamos a vivenciar há 25 anos atrás, com a chegada das redes sociais. Que mundo lindo! Eu quero para mim. O campo que era fechado até o nosso circunscrito, a casa mais perto, a menina mais linda do colégio, com as redes sociais se alargaram. Agora eu tenho o infinito na minha mão. E eu quero esse infinito. Eu quero o corpo mais lindo, eu quero o relacionamento perfeito, o carro mais top, que eu vejo todo dia o pessoal postando carro novo, eu quero. E saio com um carro novo, na rua vejo alguém, ou vejo no Facebook lá, o vizinho trocou de carro e já o meu carro já não serve mais. Eu quero a minha casa limpa igual a dessa moça que fica postando stories. Olha que casa linda, sempre limpinha. Olha que viagem linda que a família tal está fazendo, tudo certinho no carro. E daí param de fazer a gravação, aquele fervo dentro do carro, né? Duvido que fazem uma viagem tão bonita quanto posto no Facebook. Eu, pelo menos, nunca consegui fazer. É um caos com a minha família. Tem que parar, volta e meia, e fazer uma conversa com as crianças. Mas lá no Facebook está lindo, então eu quero. No Instagram, né? É uma viagem perfeita. Junto com as redes sociais, tem mais uma imagem forte. Essa imagem não é forte, mas é forte o texto. Lembra que Jesus falou dos falsos cristos? Cuidai dos falsos cristos. Eles vieram. Os blogueiros, os influencers. É óbvio que existem blogueiros e influencers muito bons que nos trazem um conforto. O próprio Rossandro Klinger tem 1 milhão de seguidores no Facebook, no Instagram e no YouTube. Mas a maioria nos traz um conceito de vida que não existe. Mentira, tudo mentira. Photoshop aplicado nas fotos dos blogueiros, está tudo certinho, né? Montagem de fotos, músculos que nunca viram na frente uma batata frita com bacon e queijo. Nunca. Tenho certeza disso. Rostos lindos, limpinhos, mas que nunca se lambuzaram com uma panela de brigadeiro feita à mão em casa. Esses são os nossos influencers, os falsos cristos, alertados por Jesus, falou deles. Nós achamos que era o Henrique Cristo, né? O falso Cristo. Não é o Henrique Cristo, coitado. Vivem esses blogueiros que são um dos falsos cristos. Nós temos as redes televisivas que também são os falsos cristos, algumas delas, mas vamos falar dos blogueiros. Alguns também, não são todos. É importante generalizar. Está aqui, ó, imagens ilustrativas. Vivem um mundo de mentiras que eles mesmos inventaram e eles mesmos acreditam. Mentem até para si próprios. Só que nossos filhos estão lá vendo eles, e eles querem isso. Aí, o que acontece? Ficamos ansiosos, morrendo de vontade de um dia ser assim. É ou não é isso que acontece? Somados a isso, aquele materialismo plantado no século XIX, temos uma sociedade que só quer aproveitar o agora.
Nos mentiram que nascemos no ventre e que morremos no túmulo. Precisamos ter as melhores roupas, o melhor marido ou a melhor esposa, o melhor carro. Não posso envelhecer, Deus o livre. Rugas, jamais. Eu tenho que extravasar em todas as festas e sempre com roupa diferente. Vai que morro amanhã. Não existe nada além da morte. Olha a dificuldade que nós temos com os jovens atuais de tirar isso da cabeça dele. Por mais que você traga dentro de uma religião, as redes sociais que nos trazem muita informação boa, inclusive essa palestra foi feita com as redes sociais, elas também nos trazem um mundo que não existe. E mesmo que a gente batalhe, às vezes, com os filhos, eles olham para nós e falam assim, mas para quê? Se eu morro no túmulo, não existe nada depois disso. Aí, nós temos mais uma imagem forte. Nós estamos juntos, vivendo separados e olhando para fora. Olhem que imagem bonita, linda. A hora da refeição, que Jesus nos ensinou que é uma hora sagrada, mexendo no celular. Eu não estou questionando quem está assistindo, eu me coloco junto, não esqueçamos disso. Mas é uma imagem muito chocante. Um momento de reunião em família, né? É ilustrativa, com certeza, isso não foi tirado de verdade. Mas eu acho que traz muito aí do que a gente vivencia nos nossos lares. Aí o que a gente faz? A gente se mata de trabalhar, fica horas no trânsito, porque daí a gente quer trabalhar, por causa de R$100, a gente vai trabalhar 15 quilômetros longe, fica 2 horas, estou falando óbvio de cidades maiores, mas eu já fiz isso, levava 2 horas para chegar no trabalho em Curitiba e levava mais 2 para chegar em casa. Saía 5 horas da manhã e voltava 8h30, daí eu dormia, via Facebook, via as coisas acontecendo, no outro dia eu ia correr atrás do que eu via no Facebook. Acordava 5 horas da manhã e ia dormir 8h30. A gente se mata de trabalhar, fica horas no trânsito, colocamos o filho para outras pessoas educarem integralmente, com creches, ou avós, ou tios. Chegamos em casa exaustos, sem paciência, com o esposo ou esposa, damos um tablet para os filhos ficarem quietos, para a gente ter um momento de sossego, né, Sérgio? Tem que ter, né? Sentamos no sofá e cada um fica no celular, planejando como conseguir mais dinheiro para conquistar mais coisas materiais que vimos nas redes sociais. Essa é a nossa realidade. Será que se trabalhasse mais perto, ganhasse um pouquinho menos, mas de repente conseguisse ficar um pouquinho com o filho quando é pequeno, principalmente, que nós temos uma responsabilidade gigantesca. O Espiritismo nos traz que no planejamento reencarnatório nós solicitamos uma responsabilidade gigantesca com os nossos filhos. É nós que temos que educá-los. É nós, não é ninguém mais. Ah, mas e como que eu vou trabalhar se eu não deixar com alguém? Não é o problema que tem que moldar a solução. A solução que tem que ser encontrada para resolver o problema. A gente já parou para raciocinar sobre isso? Não, mas tem que ficar com os meus avós o dia inteiro até de noite, porque como que eu vou trabalhar? Mas quem fez os filhos? Nós precisamos perceber que é o contrário. E eu falo isso para mim também. Não tenho que deixar bem claro. É importante, sim, avós, tios terem contato, sim, claro que é. Todos os dias, se for possível. Mas a responsabilidade de educação, de criação, no contexto principal é nossa. Isso eu trago para vocês um olhar espírita de planejamento reencarnatório. Estou certo, estou errado, o Sérgio me corrige. Temos dinheiro e não temos saúde. Ou daí depois, antes tinha saúde e não tinha dinheiro, né? Nunca a gente consegue ter tudo. Mas essa é a nossa vida. Antes do século XIX, a fé segurava nossos problemas. Mas e agora?
O que estamos vivenciando hoje em dia foi plantado naquela época. Estamos carentes de espiritualidade. Lembremos que Jesus, o governador, comandou a codificação do Espiritismo bem nesse século. O Espiritismo nasceu no século da razão. Por que o Espiritismo nasceu no século da razão? Porque nessa época estavam destruídas todas as fontes da espiritualidade e da religião. E para nascer uma nova fonte, nada melhor do que quando estão sem nada, né? É muito mais fácil construir uma casa num terreno vazio do que ter que destruir a casa e daí construir uma nova casa. Então, por isso que o Espiritismo nasceu no século da razão. Nós, pais, temos responsabilidade sobre os filhos ansiosos? Eu vou falar algumas frases e vocês vão me ajudar a raciocinar. A professora te chamou a atenção? Deixa ela comigo. Você foi preso injustamente, meu filho. Vou te tirar daí, o mais breve possível. O lanche está pronto. Quando quiser e puder, dá uma pausa no videogame e vem comer com a gente. Fiquei te esperando voltar até agora, já são 6 horas da manhã, filho. Mas eu sei que a próxima vez você não vai fazer isso. Pode deixar que a mãe lave a louça. Você está cansado dos estudos. Pode ficar no celular, eu deixo. Isso é amor? Reflitam, não estou afirmando nada. Agora eu vou falar outras frases. Você não pode fazer isso. Você ainda não se manda. Enquanto estiver sobre esse teto, terá que obedecer às regras dele. Não vai ficar até tarde no celular, porque precisa acordar cedo para ir à aula. Eu sei o que eu estou falando. Vai lavar a louça sim e vai manter o seu quarto limpo, pois o dia que morar sozinho saberá se virar. Terá que acordar cedo todos os dias para estudar e recuperar essas notas. O seu corpo precisa desses nutrientes. Portanto, eu preciso que você coma algum deles. Isso é amor. É óbvio que precisamos dar carinho e atenção a nossos filhos. É a coisa mais importante que Jesus pediu, inclusive. Fora da caridade não há salvação. Mas disciplina também é amor. Firmeza não é grosseria. Ser firme não é ser grosso. E nós temos 2 exemplos dentro da literatura espírita. Joana de Ângeles com Divaldo Franco. Meu Deus do céu, era firme. Assistam o filme do Divaldo Franco. Emmanuel com Chico Xavier era firme, não era grosso. E eram espíritos evoluídos que precisavam educar os seus conseguintes. Tratando nossos filhos como coitadinhos, não deixaremos eles nenhum tipo de frustração. Eles não vão ter nenhum tipo de frustração, porque nós estaremos sempre ali por perto para acolher. Falar assim, não, vem aqui, o pai e a mãe te protegem. Você não vai sofrer nada. Precisamos proteger, mas nós precisamos educar os nossos filhos para a sociedade, não para nós. Eles não são nossos, eles estão sendo nossos. Mas já foram nossos tios, talvez, avós, entre outras questões, partindo do princípio da reencarnação. Então, eles estão sendo nossos filhos. Precisamos educar eles para a vida. Fazendo tudo o que eles querem, não estamos educando eles para o mundo lá fora. Isso destrói o futuro deles. Concordam comigo? E isso, amar não tem a ver com destruir. O prazer da vida são as conquistas. Você quer ver um exemplo? 2 exemplos. Do ovo. O pinchinho está lá chocando, batendo o bico na casca. Se eu for lá e ajudar ele, estou acelerando o processo. Mas ele nunca mais vai conseguir se alimentar. Porque o bater o bico na casca fortalecia o seu bico para depois ele conseguir se alimentar. Borboleta. Se ela está lá se esforçando, tentando sair do casulo, e eu vou lá e tiro ela, ajudo, auxilio essa borboleta, ela não vai ter forças para bater a asa.
Porque ao tentar se libertar do casulo, ela fortaleceu as suas asas para ganhar voo. Se eu não preparo os filhos para as decepções, eu os torno potencialmente ansiosos. No primeiro relacionamento, 13, 14 anos lá, que a namorada que ele conheceu há 3 dias atrás, termina com ele corta os pulsos. Ele nunca teve frustração. Ele não se preparou, ele não foi preparado para esse mundo aqui fora. Isso não é amor. No primeiro concurso público, que ele não é aprovado, se tranca no quarto chorar e fica 3 dias lá. No primeiro emprego que é demitido, se joga da ponte. Então, nós temos sim muita responsabilidade sobre a ansiedade dos nossos filhos. Como eu ditei, como já está escrito ali, o prazer da vida são as conquistas. Se eu pular as etapas, não tem prazer no resultado. Se eu dou presente todos os dias para o meu filho, daqui a pouco eu posso dar para ele uma visita na Disney, ele vai ficar no quarto do Mickey, vai dormir lá, vai ficar o dia inteiro com o Mickey, mas não vai estar bom, porque não tem o Pateta. Então, as coisas têm que ser conquistadas. Quando eu fazia faculdade, essa frase aqui eu observava muito. Porque se eu pago a faculdade do meu filho sem ele fazer por merecer, até a última mensalidade, eu sugiro aos pais que façam isso, que fazem isso, dá uma olhadinha nos bares ao redor da faculdade. O que vem fácil, vai fácil. Analisemos os que nascem com tudo de material. Peguem os ricos materialmente, que nascem ricos, e verifiquem se eles são felizes. Não são, porque não tem conquista. O segredo da felicidade é a conquista, é a realização. Emmanuel nos traz uma frase muito interessante, o benfeitor do Chico Xavier, e escritor de alguns livros que nós temos ali atrás. A natureza não respeita construções cujo tempo não ajudou a erguer. Se o tempo não ajudou a erguer, a natureza não vai respeitar. Como que resume essa frase? Nosso ditado popular? Vem fácil, vai fácil. Entrando na parte final da nossa exposição, qual é o caminho? Primeiro nós temos que aprender que não tem como fazer tudo. Não tem como. Temos que aprender a selecionar, filtrar. Porque você pode se esforçar, mas você não vai, nós não vamos conseguir fazer tudo que aparece nas redes sociais. Não tem como. Nós precisamos de um ponto de equilíbrio entre a inércia de ficar parado e aquilo que esperamos que é ser perfeito. Nós precisamos do equilíbrio. O meio termo é o segredo. Não podemos entrar no emprego e já querer ser gerente. Tem que ter calma, existe um processo. Entrar na faculdade já pensando no doutorado, fazer o doutorado já pensando no prêmio Nobel. Tomar banho pensando na janta. Quem nunca fez isso? O que eu vou fazer? Se a gente soubesse da potência da água no nosso corpo na hora do banho. Deitar para dormir pensando nos boletos. Isso ninguém fez, duvido. Acho que ninguém fez. Planejamento, agenda, metas são muito importantes, mas atrapelar processos não. Temos que viver o agora. E é o agora que é o importante. Com planejamento para um futuro, mas vivenciar o agora. Porque a maioria de nós queremos tudo para ontem. A cura a gente quer, mas o tratamento não. Nós queremos aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo com vídeos curtos, de 2 minutos. Né? Quem nunca se deparou com isso? Serve para mim. Meu Deus, lê 5 obras básicas, Sérgio, para aprender o Espiritismo. Mas é um processo. Pensando nessas atitudes, as redes sociais criaram um espaço para o ansioso.
Você sabe qual que é o espaço para o ansioso? Para nós, ansiosos, eu me coloco junto. Deixa eu ver se está nos slides aqui. Não coloquei nos slides. Se chama Stories, ou, dentro do YouTube, Shorts. A gente pega os stories lá, eu não tenho esse hábito, vou apanhar da esposa quando chegar em casa, e ficamos lá, clicando e vendo um monte de questões. Isso é um sintoma de ansiedade. Eu quero ver tudo o que está acontecendo ao meu redor, mas rápido. A ansiedade nos leva, né, porque se a gente está lá no Facebook e vai rodando, aparece muita coisa com conteúdo. E a gente quer ver tudo rápido. Isso é um sintoma de ansiedade. Nós queremos aprender o espiritismo com os shorts do YouTube. Tem lá shorts do Divaldo Franco de 2, 3 minutos. Mas como que a gente vai aprender um contexto, um conteúdo? Né? Então, as redes sociais pensaram nisso também. Quer ver mais um exemplo de ansiedade? Vamos planejar uma viagem lá para Fernando de Noronha. Aí, o que a gente faz? Vai ser daqui 30 dias. Nesses 30 dias, a gente entra no Google Views, né, que tem, viaja, entra lá nas ruas, nos hotéis, verifica, conversa com um amigo que já foi, como que vai ser, verifica quantos pontos turísticos tem, entra na cidade, verifica um monte de questão. Daí, quando vai chegar na viagem, já viu tudo. É isso aqui só. Vivenciou todo o Fernando de Noronha nos 30 dias através de algumas bagagens. Para finalizar, dicas. Porque aqui a gente trouxe algumas questões, né, que tocam o nosso coração. Porque é muito difícil vivenciar tudo isso que está lá fora e a gente não compreender o que pode ser feito. 5 dicas para os ansiosos patológicos, trazidos por Jorge Elahá, e 8 dicas trazidas por Rossandro Klinger para os não patológicos. Bem breve. Primeiro, aqui tem que haver um cuidado, porque, segundo Rossandro, a ansiedade ela pode ser um delineador para a depressão. E a depressão pode nos levar ao suicídio. Então, é importante a gente cuidar dessa ansiedade patológica, tratar, principalmente. E, para isso, a gente vai precisar de um psicólogo, para enxugar as nossas lágrimas e auxiliar a compreender um pouco mais sobre a situação. A gente vai precisar, provavelmente, de um psiquiatra, para entrar com medicações para tratar o corpo primeiro. Antes de tratar o espírito, a gente precisa tratar o corpo físico, e às vezes precisa de medicações, de forma provisória, se possível. A gente vai precisar da família, para nos ajudar a ocupar a mente, principalmente com trabalho e auxílio a necessitados. Porque mente ocupada não pensa besteira. Né? Então, a família é muito importante nesse processo. Nós vamos precisar de amigos para nos mostrar as coisas boas da vida e que sempre teremos um ombro para nos consolar. Principalmente, nós vamos precisar de fé em Deus para nos fazer crer que somos importantes. Nós somos seres criados pelo divino. Somos todos iguais perante como filhos. E nós temos, sim, uma importância muito grande para o Criador. Então, nos reconectar com Deus vai nos auxiliar nessa ansiedade patológica. São dicas, né? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não quero contextualizar outras vertentes, mas dentro do Espiritismo são essas dicas que a gente pode dar. E para nós, ansiosos não patológicos ou ainda em graus diferentes, o que nós podemos trazer dentro do conceito espírita? Reconhecer que as propriedades da água e a importância do banho na limpeza do nosso veículo chamado corpo. O banho tem uma importância muito grande. Pesquisem um pouquinho mais, eu não vou me aprofundar no tema por causa do tempo, mas ele é um momento muito importante, um momento sublime de magnetização positiva através da água. Mais uma dica, criarmos uma rotina. É importante termos uma rotina no dia a dia. Quanto tempo eu vou ficar no celular durante o dia? Quanto tempo nossos filhos vão ficar? Quanto tempo vai ser de trabalho? Quanto tempo vai ser para isso? Quando que eu vou sair? Quando que eu vou fazer aquilo? Respirar. Como o Rossandro diz, respirar é o movimento contrário da ansiedade. Porque na ansiedade, o cérebro fica falando, olha a importância disso, veja aquilo, veja isso, faça aquilo, faça isso. E a respiração fala, calma.
calma. Filtrar. Filtrar amigos, filtrar notícias, redes sociais, lugares. Filtrar. Nós não precisamos de tudo. Não tem como ter tudo. Agradecer. Agradecer antes, como o Chico dizia, agradecer ao acordar e agradecer ao dormir. Comandar o celular. Não pode ser ele que comanda você. As redes sociais são importantes para nos conectar ao mundo, mas não é elas que vão nos comandar. E aqui eu trago uma dica que eu fiz. Tirei a notificação de tudo. Tirei as notificações, configurações, tirei tudo. Eu entro a hora que eu quero. No Facebook, no Instagram. Não é as notificações que vão me trazer para ele. Deixo o WhatsApp só para os mais próximos e na emergência. Liga, né? Eu sempre digo, emergência a pessoa liga. Se estiver morrendo, ela liga. O resto não é emergência. Então é uma dica. Usar melhor o Wi-Fi que é gratuito e pega em todos os lugares. Deus. Esse nunca falha. Qualquer momento do dia, façamos a nossa parte, claro, deixando o resto na mão de Deus. Porque Ele sabe de tudo e sabe o que é melhor para nós. Nós temos as nossas exigências, mas não existe mágica. Nós estamos tão ansiosos que chegamos a fazer regressão para saber o que fizemos de errado em outras vidas. Ou, de repente, descobrir nossas metas estipuladas, porque a gente quer, não, se eu souber o que eu fiz de errado, fica mais fácil, eu foco. Só que tem duas coisas para vocês, citação de Chico. Viemos para ser um pouquinho melhor do que quando chegamos no berço. Calma, não viemos para ser já um ser perfeito em uma encarnação. E Rossandro finaliza dizendo o seguinte, se você tem dúvidas, para que você nasceu, para que você está buscando saber qual é o teu caminho, qual a tua profissão, até onde você tem que ir, o que você precisa saber, ele nos diz uma coisa, nós nascemos para ser bom, ponto final. Independente no que a gente trabalhe, nós temos a nossa importância, sim. Independente do que a gente vai fazer, do que a gente vai plantar, nós nascemos para ser bom, só isso. Nós nascemos para praticar a bondade. Vamos nos acalmar, vamos tranquilizar e, principalmente, lembrar de Deus. A senha é fácil, está aí, é oração. Beleza, pessoal? Obrigado, agradeço a oportunidade. Espero, de repente, ter compartilhado com vocês, porque eu também me senti ansioso. E, de repente, trazer um pouquinho de conforto aí aos ansiosos. Calma. Respira e calma. Beleza? Muito obrigado.